Fala galera, Jesus Coffee, estamos aqui com mais um devocional para você e hoje eu vou falar do tema que todo mundo me pediu. Direto nos comentários colocam aí sobre esse tema. Hoje eu vou falar de dízimo. Existe um negócio ao redor do dízimo, se é para dar, se não é para dar. A primeira questão em relação ao dízimo é essa: nós temos que cumprir a lei do Antigo Testamento ou não? Essa é a primeira questão ao redor do dízimo. Então, a resposta ela é muito clara. Gálatas 2,19, olha o que diz: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, já estou crucificado com Cristo. Ou ainda, Romanos 7,4, olha só o que fala: assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Então, se o dízimo faz parte da lei de Moisés, da lei do Antigo Testamento, não, nós não estamos mais debaixo da lei. Porém, eu acho que essa não é uma resposta já definitiva sobre o dízimo. O que a gente tem que tomar cuidado, gente, aqui na internet e tal, é para a gente não ficar tentando achar argumentos para satisfazer a nossa carne. Por exemplo, tem 80 mil pastores e teólogos que vão falar para você que sexo antes do casamento é pecado, que fornicação é pecado, mas aí você fica fuçando no YouTube até achar um que vai falar para você que não, que você pode fazer, que o importante é tá. E aí você fica com esse porque satisfaz a sua carne. Então, o que a gente tem que tomar cuidado em relação ao dízimo é isso: não ficar tentando achar um argumento para satisfazer a nossa avareza, porque a nossa carne não quer dar, seja dízimo, seja oferta, seja o que for, a nossa carne não quer dar. Então, tomar cuidado para não achar teologia para satisfazer a própria carne. Tipo assim, nós não estamos debaixo da lei, correto, mas é inegável que os princípios deixados por Deus na lei, eles são maravilhosos, entendeu? Por exemplo, honra o teu pai e tua mãe. Nós não estamos debaixo da lei, vamos parar de honrar o pai e a mãe? Não, né? Por quê? Porque o Espírito continua nos guiando para obedecer os princípios. Que nós não estamos debaixo da lei é verdade, mas a lei do Espírito, porque agora nós somos guiados pelo Espírito, ela faz a gente superar as questões da lei. Por exemplo, Jesus falou assim: olha, ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já pecou com ela. Ou seja, ser guiado pelo Espírito supera a lei. Não é só não adulterar, é nem olhar com o coração impuro. Ouviste que foi dito, não matarás? Eu, porém, vos digo que aquele que se irá contra o seu irmão, já é como se tivesse assassinado já. Entendeu? Então, você vê que andar no Espírito supera a lei. E é o que Jesus vai falar, Mateus capítulo 5, verso 20. Se a vossa justiça não exceder, não superar dos escribas dos fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus. Então, ser guiado pelo Espírito faz que a gente supere a lei, exceda a lei. Então, será que Deus não quer que a gente exceda esse 10%? Será que Deus não quer que a gente dê ainda mais? Porque o dízimo tem uma parada perigosa em relação ao dízimo. Eu dar 10% para a minha comunidade, para a igreja que eu sirvo, e aí eu falar assim: não, pronto, já dei o que eu tinha que dar, e agora eu posso fazer o que eu quiser com 90%, e eu não preciso prestar mais nenhuma conta em relação a 90%. Ei, deixa eu te falar uma coisa: tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A forma que você usa todo o seu dinheiro é adoração. A quem você está adorando através do seu dinheiro. Nós temos que olhar para essa questão do dízimo e para qualquer outra lei à luz do Evangelho. E o que é o Evangelho? Antes se entendia que você tinha que fazer as coisas, cumprir as leis para ser aceito por Deus. O que é o Evangelho? É você entender que na cruz do Calvário você foi aceito por Deus e em resposta à aceitação dele, você faz as coisas. A graça te aceitou, foi de graça, você não pagou nada. Agora, como gratidão, você faz as coisas para Deus, você obedece a Deus, você cumpre o que Deus te pede. Isso é o Evangelho. Então, é muito interessante porque Abraão já viveu o Evangelho. Olha só, Gênesis capítulo 14, verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão.
Olha que doido. Melquisedeque é uma representação de Cristo, Hebreus vai falar. E Abraão é uma representação nossa, por quê? Porque ele não estava debaixo da lei. Não existia Moisés ainda, não existia a lei de Deus. E ele se encontra então com essa representação de Cristo. E essa representação de Cristo o alimenta e o abençoa. E qual é a resposta dele? Ele dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. Ele dá o dízimo de tudo que ele tem. Então entenda, o dízimo ou qualquer outro princípio que você for viver da lei de Deus tem que ser em resposta ao amor de Deus. Não pode ser para conquistar Deus, para conquistar bênçãos. Não, é em resposta de Deus. Eu estou tão grato porque o Senhor me alimenta, porque o Senhor me abençoou, que eu vou responder. Ajudando a minha comunidade com as minhas finanças, ajudando pessoas com as minhas finanças, eu vou responder ao teu amor. Então nós temos que olhar para qualquer lei à luz do Evangelho. Um amigo meu chegou para mim esses dias atrás, e ele está começando a ir na igreja, e ele falou assim: Douglas, eu vou receber uma herança, eu tenho que dar 10%? A primeira coisa que eu falei para ele é que não, você não tem que dar. Deixa eu te explicar como é que funciona, eu falei para ele. Imagina que você faz uma festa de final de ano junto com a sua família, vocês alugam uma chácara para vocês passarem a última semana do ano, e vocês compram comida, tudo, vocês ficam lá, dormindo lá durante uma semana. Passada essa uma semana, vocês têm que pagar a conta. Vocês têm que pagar a comida, pagar o aluguel, pagar tudo, pagar a luz. E o que vocês fazem? Vocês dividem. Cada um vai pagar uma parte. Tem uma família que tem mais recursos, eles dão um pouco mais, lá um tio seu, porque tem um outro tio que não tem quase nada e ele dá um pouco menos. Mas assim, todo mundo divide, todo mundo paga, porque é a família. Eu disse para esse meu amigo: você só dá se você se sente parte da família, se você sente parte dessa comunidade. Então, a igreja é isso, gente, essa comunidade, que nós estamos em família e a gente aluga um prédio, a gente compra um som, a gente compra cadeiras para servir as pessoas, e quem paga a conta? A família. E aí tem alguns que têm mais recurso e eles dão um pouco mais, e tem outros que têm menos recurso, eles dão um pouco menos. Agora, o que eu queria falar para você é: não fique de fora dessa família e não deixe de ajudar essa família. Como é que você trata aquele tio seu que dá um migué e vai embora e não ajuda em nada? Será que você não está sendo isso na sua comunidade? Então você precisa ajudar, cara. Com o seu pouco ou com o seu muito, ajude a sua família a continuar de portas abertas, recebendo pessoas e pregando o Evangelho, tá? Então, eu sou dizimista, eu dou 10% do meu lucro e do meu salário para a comunidade onde eu sirvo, e tudo isso porque Ele me amou primeiro e porque Ele é apaixonado por mim e porque Ele me abençoa muito. Em resposta a esse amor, eu dou o meu dízimo. Se você gostou desse vídeo, aperta no joinha aí, no gostei, ajuda muito o nosso vídeo. Também deixe comentário com outros temas que você quer que aborde, como esse tema difícil que é o dízimo. E também se inscreva no nosso canal para você receber os vídeos primeiro, as notificações de que chegou vídeo novo. Toda quarta-feira tem um vídeo novo para você, tá bom? Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. E uma das coisas que tem me ajudado muito é ter a visão correta a respeito do dízimo. Nós vivemos dias onde as pessoas estão dentro das igrejas cada vez mais atacando o dízimo e falando contra ele como se não fosse para o nosso tempo, como se não fosse para a nossa época. Que o dízimo é para o Novo Testamento, eu não tenho um pingo de dúvida. Já questionei isso muito tempo atrás, até conseguir ter a clareza, mas eu não tenho um pingo de dúvida. Nós podemos olhar para o próprio ensino de Jesus. Jesus, normalmente, quando estava falando com os judeus, em especial os fariseus, você vai perceber que até quando esses caras estavam fazendo a coisa certa, Jesus os confrontava por não fazer do jeito certo. Por exemplo, em Mateus 6, Jesus reconhece que eles oravam, davam esmolas, jejuavam. Você concorda que essas coisas são certas de se fazer? Mas Jesus os confronta por estarem fazendo do jeito errado. Ele diz: vocês estão fazendo isso para ser vistos pelos homens. Até quando eles faziam a coisa certa, você vai ver Jesus confrontando por fazerem do jeito errado. Tem um momento que você vai ver Jesus elogiando os fariseus e dizendo: vocês estão certos. Mateus 23, 23. Ele diz: vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Ele diz: essas coisas deveriam fazer. Ele diz: mas vocês se esquecem da justiça, da misericórdia e da fé.
e diz, essas da o dízimo vocês deveriam fazer, sem negligenciar aquelas. Esse é o momento onde Jesus diz, o fato de estarem certos nisso não dá a vocês o direito de compensar e errar na outra coisa. É a única área onde Jesus não disse que eles estavam errados. Alguém diz, bom, ali ele estava falando com aquela turma que praticava o Velho Testamento. Ok. Em Mateus 22, chegaram e perguntaram a Jesus, é lícito pagar o tributo a César? Jesus diz, me dá uma moeda aí. Alguém deu e diz, de quem é a figura na moeda? Disseram de César. Jesus diz, pois bem, dê a César o que é de César. Ele parou aí? E diz, e dê a Deus o que é de Deus. Mas nós gostamos de ter uma tradução que apenas dê a César o que é de César no natural e dê a Deus o que é de Deus só espiritual. Isso também é verdade? Sim. Mas eu e você precisamos entender algo maior, algo mais profundo aí. Jesus está dizendo, César tem direito a uma fatia do seu orçamento, proporcional ao que você ganha. O imposto é taxado de forma proporcional. Ele diz, e assim como você tem que pagar a César o que é de César, proporcional aos seus ganhos, há uma fatia do seu orçamento, proporcional aos seus ganhos, que pertence a Deus. Jesus sabe que quem tenta dar um desperto com César, vai tentar dar um desperto com Deus. Então ele diz, vamos resolver isso, vamos passar régua. Mas de vez em quando você tem uma pessoa que acredita em uma mente ilustre e brilhante e diz, Jesus estava falando só para os judeus. Eu digo, com quem você queria que ele tivesse falado? Ele nunca saiu de Israel? Agora a pergunta é, o ensino dele se limitava só aos judeus que praticavam a lei? Não. Jesus não veio criar uma espécie, os evangelhos não são uma espécie de Deuteronômio, repetição da lei. Ele não veio falar da lei para quem já praticava a lei. O tempo todo você vai ver Jesus dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, um novo mandamento vos dou. O livro de Hebreus diz que a salvação foi inicialmente anunciada por nosso Senhor Jesus e continuada pelos apóstolos. Não há nada proclamado no Novo Testamento que não seja uma extensão do que Jesus ensinou. E Jesus disse, vocês vão, façam discípulos das nações, gentios, não judeus. E ensine eles a guardar o que eu tenho mandado a vocês, inclusive dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus e dizer, dê o dízimo sem negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. Abre comigo no livro de Hebreus, no capítulo 7 de Hebreus, a partir do versículo 1. O final do versículo 6, falando de Cristo, diz que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem sacerdotal é essa? A gente conhece a ordem de Levi ou de Arão. A partir do versículo 1, ele começa a falar do Melquisedeque. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, Hebreus 7:1, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Há uma discussão na teologia se Melquisedeque é uma teofania, uma aparição de Cristo ou um tipo. Minha opinião é que é um tipo. O texto diz que ele foi feito semelhante. Mas independente do que a pessoa pensa ou acha, não muda o que vem a seguir. Ele segue agora falando de Melquisedeque. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm o mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Outra versão diz o menor é abençoado pelo maior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Para você entender essa declaração, a gente tem que entender o texto que ele está falando. Gênesis 14. Há uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Os 5 não conseguiram resistir os 4. Entre os 5 estava o rei de Sodoma. Quando perderam a batalha, todo o despojo de guerra foi tomado, e junto com ele, a Bíblia diz que Ló, sobrinho de Abraão, e os seus bens, junto com tudo que era de Sodoma, foi levado. A notícia chega em Abraão.
Quando a notícia chega em Abraão e diz, olha, teu sobrinho foi levado escravo. Se fosse por causa de uma dívida, a forma de Abraão resgatá-lo seria o pagamento da dívida. Como ele foi tomado pela espada, Abraão decide resgatá-lo pela espada. Agora olha o absurdo. 5 reis com seus exércitos não resistiram 4 reis com seus exércitos. Quando a notícia chega para Abraão, Abraão diz, vamos resolver a treta. A Bíblia diz que ele pega 318 homens, nascidos e treinados em casa. Mas isso não é um exército, é malemão batalhão. E eu imagino ele falando para os caras, vamos cair para cima dos reis? Irmão, você consegue imaginar o nível de insanidade e loucura que é isso? Nós vamos sozinhos? Abraão diz, não, estou chamando os vizinhos ali também em cima. Não. É o Shaddai, o Todo-Poderoso, se essa vai com a gente. Abraão diz, claro que vai. Isso na minha imaginação, santificado pelo Espírito Santo, esse diálogo. Eu imagino os caras falando para ele, estamos dentro. Irmão, eles vão para uma guerra, é impossível. E a Bíblia diz que Abraão venceu os 4 reis. E quando ele vence, ele toma o despojo não dos 4. Porque os 4 já tinham pego o despojo dos 5. Então ele agora volta com o despojo de 9 reis com seus exércitos. Ele já era rico quando foi. Mas ele volta o Bill Gates. Não, acho que agora é o mexicano de novo. Eu nunca sei quem é o mais rico do mundo. É uma mudança de lugar rápido. Ele volta o cara, irmão. Quando ele está voltando com aquilo tudo, o rei de Sodoma vem ao encontro dele. E diz, cara, eu sei que é tudo teu, pelas leis de guerra, já estava tudo perdido, mas você não precisa disso tudo. Me dá pelo menos um povo. Você não precisa de gente para comer o patrimônio, fica os bens, é seu por direito. Me devolve o povo, que eu sem povo não sou ninguém. Abraão olha para ele e diz, eu não vou ficar com a sandália do que é seu. Imagina o rei de Sodoma dizendo, vai devolver tudo? Ele diz, tudo também não. Porque além do despojo de guerra que meus vizinhos pegaram, isso é decisão deles. Tem uma coisa que não é sua, não é minha, não é de nenhum de nós. A Bíblia diz que Abraão separa o dízimo de tudo. E não só o dízimo, Hebreus diz que ele tira o dízimo dos melhores despojos. O dízimo não é só a 10ª parte, é a melhor das 10 partes. Ele tira o melhor do despojo e diz, nisso você não toca. E agora vem Melquisedeque, trazendo o quê? Pão e vinho. A Bíblia diz, feito semelhante ao Altíssimo. Hebreus capítulo 7, versículo 8, quando diz, aliás, aqui são homens mortais que recebem os dízimos. Ele está falando de quem? Da tribo de Levi. Ele diz, porém, ali, ele está remetendo ao texto que envolve Melquisedeque e Abraão. Aquele de quem se testifica que vive. Então entenda que Melquisedeque é uma figura de Cristo, de um novo sacerdócio que viria depois substituir o sacerdócio levítico a quem Deus entregou os dízimos. Então com isso em mente, vamos continuar lendo, 9. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, porque essa era a ordenança da lei, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele não tinha ainda sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu em encontro desse. Preste atenção, a tribo de Levi é quem no Velho Testamento recebia os dízimos. Deus deu a eles o dízimo como destino, ok? A Bíblia diz que quando Abraão se curva diante de Melquisedeque, a figura de um sacerdócio maior, não é Abraão na tipologia que está entregando os dízimos, é Levi. Quem é Levi? Bisneto de Abraão. Abraão ainda teria Isaac, que teria Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, que teria os 12 filhos, e um deles é Levi. Mas nesse ato, porque a Bíblia está trabalhando uma tipologia que não pode ser desprezada, a Bíblia diz que Levi ainda estava nos lombos do seu pai, em outras palavras, não tinha sido gerado, estava gerações lá atrás. Mas quando Abraão se curva diante de um sacerdócio maior, ele representa Levi. Ele representa a transição futura de um sacerdócio da velha aliança para um outro da nova. É evidente que Jesus está representado em Melquisedeque quando vem trazendo pão e vinho, o elemento de recordação da redenção da nova aliança. Mas é nesse encontro que a velha ordem sacerdotal se curva e diz, a partir de agora, com a sua chegada, os dízimos não são mais nossos, são teus. Se isso não é a transferência do dízimo de uma aliança para outra, me explica o que é. Porque não vejo alguém falar contra o dízimo que dê uma explicação decente com uma tipologia tão clara. Irmão, o que eu e você precisamos entender não é pagar dízimo por obrigação. E aí pessoal, Daniel Goto Fritz aqui de novo no canal Jesus em Mim. O jejum é uma das disciplinas espirituais, pelo menos para mim, eu imagino que para a maioria de vocês, uma das disciplinas espirituais mais difíceis de se praticar. Eu não sei se você alguma vez já se perguntou por que eu preciso jejuar, ou talvez já até começou o jejum e parou no meio, ou de repente até pensa que jejum é coisa do Antigo Testamento, porque afinal, melhor é obedecer do que sacrificar, né? Mas a questão é, o que a palavra fala sobre jejum? Então se você tem dificuldade em jejuar, ou você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, não deixe de acompanhar esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida.
Desde os meus 15 anos, quando eu realmente tive uma experiência profunda com o Senhor, uma das coisas que eu decidi que eu ia praticar era a questão do jejum. E aí eu me lembro que logo no início eu entendi, para mim foi uma baita revelação, entender que o jejum não era apenas uma necessidade nossa como discípulos para um evento específico. Não tem nada de errado em jejuar para um retiro, jejuar para alguma situação específica, para buscar mais o Senhor com relação a algum assunto específico, mas naquela época eu lembro que o Senhor ministrou muito no meu coração sobre a prática do jejum para buscar mais intimidade com o Senhor. O quanto eu estaria abrindo mão daquilo que é muito precioso para mim, essencial, que é a própria comida ou outras coisas essenciais, para ter mais intimidade com o Senhor. Mas por mais que seja algo que o Senhor já falou há muito tempo conosco aqui em casa, nos últimos meses eu tenho sido realmente desafiado, principalmente no convívio com alguns irmãos, a repensar a prática do jejum, principalmente a intensidade e a forma como eu jejuo. Esses dias, para vocês terem uma ideia, eu conheci um irmão que ele frequentemente faz jejuns de 3 dias e até mesmo de 15 dias. Cara, aquilo ali me fez pensar, peraí, por que tanto assim? Será que eu realmente não deveria estar jejuando mais do que eu tenho jejuado? Outro dia eu conheço um pastor aqui de Porto Alegre que ele faz todo ano um período de 40 dias de jejum, ele junto com os outros colegas de ministério dele, 40 dias de jejum sem comer, só com água e no final do dia uma sopinha. E esse ano eles estenderam o convite para os irmãos da congregação e vários irmãos entraram junto com eles nesse período de 40 dias de jejum. Conheci também um outro irmão que ele decidiu, olha só que loucura isso, ele decidiu que a vida dele ia ser um constante jejum. Ou seja, coisas que ele gosta muito e valoriza muito, ele decidiu que nunca mais iria fazer e praticar elas para que a vida dele fosse um constante jejum ao Senhor. Esses testemunhos têm me desafiado realmente a viver mais intensamente uma vida de jejum. Mas a questão é, por que esses irmãos fazem isso? Observando a vida deles, é nítido que há uma relação direta da comunhão que eles têm com o Senhor e da sensibilidade que eles têm ao Espírito Santo. Há uma relação direta disso com a intensidade com que eles abrem mão do tempo deles e da comodidade deles para estar mais perto do Senhor. E a palavra, ela também nos garante que o jejum proporciona justamente isso, muito mais intimidade com o Senhor. Tem um livro que se chama O Poder Secreto do Jejum e da Oração, do Mahesh Chavda, não sei se eu vou falar direito o nome dele, mas nesse livro o autor ele fala sobre várias experiências que ele teve de períodos de jejum na vida dele, e ele cita algumas razões bíblicas do porquê jejuar. E aí, antes de falar um pouco mais de forma prática sobre o jejum, eu queria citar algumas dessas razões para te animar a realmente intensificar e talvez começar a prática do jejum. O primeiro motivo que eu queria compartilhar contigo é que nós devemos jejuar por obediência à palavra de Deus. Isso a gente pode olhar em Joel 2,12 e também no Novo Testamento em Mateus 9,15, que fala o seguinte: respondeu-lhe Jesus, podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Nós estamos nos dias onde nós aguardamos a vinda do noivo buscar sua noiva, mas Jesus ele não está mais aqui na terra, então são dias sim onde nós temos que jejuar. O segundo motivo que eu queria compartilhar contigo é para obter vitória sobre tentações e ataques que nos impedem de estarmos nos movendo no poder de Deus. Sempre lembro a história contada em Lucas 4, de quando Jesus ele foi ao deserto e ele foi lá, ele ficou um período de 40 dias em jejum. E é interessante que lá ele foi tentado pelo diabo, nós conhecemos muito bem a história, e diz inclusive que ele saiu daquele período no deserto não só vitorioso, mas também cheio do poder do Espírito Santo. Então nós precisamos sim jejuar para vencermos os ataques do inimigo. O terceiro motivo do porquê jejuar é para obter suporte necessário para fazermos a obra de Deus. Atos 13, versículos 13 e 4, diz assim: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, para nós sermos enviados para a obra do Senhor, também é muito importante o jejum junto com a oração. O quarto motivo é jejuarmos em tempos de crise. Cara, quem aqui não passa por uma crise? Quem aqui não passa por um período meio turbulento da vida? Nesse período é muito importante jejuar. A história de Esther, no capítulo 4, versículos 15 a 16, fala sobre esse exemplo de que Esther convocou todo o povo naquele período de muita crise para que jejuassem e pedissem misericórdia ao Senhor. O quinto motivo é para nós buscarmos direção
de Deus. Esdras 8, 21 a 23 tem um exemplo disso, e muitas vezes na nossa vida a gente está buscando uma direção quanto a algum assunto específico, e nesse momento eu quero te encorajar que uma ótima prática é jejuar buscando essa direção ao Senhor. O jejum é, de forma prática, um mortificar voluntário da nossa carne para estarmos mais atentos ao Espírito Santo. Várias vezes, e até em outros vídeos, eu já disse que a carne ela milita contra o espírito. Então, quando nós mortificamos a carne, e o jejum é uma ótima forma de fazer isso, nós ficamos mais atentos ao Espírito Santo. E o que seria esse mortificar a carne, então? É realmente tu abrir mão, tu escolher abrir mão voluntariamente de algo que para ti é muito importante, que a tua carne gosta, que até mesmo é essencial para a tua sobrevivência, como, por exemplo, a comida, e tu decidir abrir mão por um período de tempo para buscar o Senhor com mais intensidade. Então, por exemplo, um dos jejuns mais comuns é a questão da comida. E aí na comida você pode definir um momento específico do mês, um dia do mês, uma semana do mês, ou um momento específico dentro da semana, olha, toda segunda-feira, e aí você escolhe aquele dia. Dentro daquele dia você pode escolher fazer um jejum total de todas as refeições ou só escolher uma refeição específica, não há uma regra quanto a isso. Mas todos nós concordamos que a comida é algo essencial para nós, essencial para a nossa carne e sobrevivência. Então nós abrimos mão disso e decidimos, olha, nesse dia, ou toda segunda-feira, ou todo dia tal do mês, eu decido não almoçar ou não comer nada naquele dia, só tomar água, por exemplo, para buscar com mais intensidade o Senhor. E aí é muito importante que nesse momento que você estiver de jejum, você tire um tempo de qualidade de oração. Senão pode parecer muito como uma dieta, você só não está comendo. Mas nesse período em que você está em jejum, você busca com intensidade em oração ao Senhor. Uma outra forma de jejuar é o que nós chamamos de jejum de manjares, onde nós não apenas escolhemos talvez uma refeição inteira, mas nós escolhemos algo específico que é muito bom e agradável a nós e deixamos de fazer aquilo. Pode ser comida também, como no exemplo de Daniel, não sei se vocês lembram, mas ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei e decidiu que ele ia comer durante aquele período somente legumes, vegetais. Então foi um período de jejum onde ele estava comendo, então não era um jejum total, mas sim um jejum parcial, onde ele escolheu algumas coisas específicas boas que ele iria abrir mão. Então, por exemplo, para mim, um dos jejuns mais difíceis que eu já fiz foi jejum de café. Cara, um mês inteiro eu iria ficar sem tomar café porque eu queria mortificar minha carne, queria sacrificar algo que para mim é muito importante para estar mais sensível ao Espírito Santo. Jejum de café, jejum de doces, e cada um sabe o que é muito importante para si. Eu tenho certeza que durante esse vídeo o Espírito Santo também está te lembrando de coisas que são muito importantes para ti e que tu pode sim decidir sacrificar por um tempo para estar mais pertinho do Senhor. 2 Coríntios 12, nos versículos 9 a 10, diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando nós jejuamos e nós abrimos mão, principalmente da comida, sim, nós ficamos em fraqueza. E aí sim o poder de Deus pode se aperfeiçoar mais ainda na nossa vida. Talvez você não tenha o hábito de jejuar e eu queria te animar com esse vídeo a te começar essa prática. Mas não começa com um jejum de 40 dias, começa aos pouquinhos, começa definindo uma refeição por semana, talvez depois um dia por semana, e aí tu vai crescendo. E todo e qualquer jejum mais radical, como por exemplo, de vários dias consecutivos, sempre pede orientação das tuas autoridades, dos teus líderes, um acompanhamento até mesmo médico, né? É importante isso para a gente não fazer nada imprudente também. Então se você não tem essa prática, eu queria te animar, cara, começa aos pouquinhos. Se você já tem essa prática do jejum, eu quero te animar a dar esse passo de fé. Assim como eu tenho sido encorajado tanto pela palavra quanto por esses irmãos a ousar mais, me consagrar mais pelo Senhor, eu quero te animar também a que tu te dedique cada vez mais consagrando, abrindo mão de coisas importantes para ti, para estar mais sensível ao Espírito Santo. Porque uma coisa eu te garanto, com certeza vale a pena. Graça do Senhor sobre a tua vida. Esta foto de 2004 mostra os gafanhotos sob as pirâmides do Egito. Causou surpresa à época o fato de a nuvem atingir o Cairo, uma cidade de 15 milhões de habitantes. O problema não é de hoje e tem registro até em textos religiosos. Segundo a Bíblia,
Para convencer o faraó a libertar os hebreus que viviam como servos, Deus lançou 10 pragas sobre o antigo Egito. A 8ª era a nuvem de gafanhotos. Nos últimos anos, o problema tem crescido. O gafanhoto prefere ambientes mais quentes e secos. Em janeiro, grandes enxames se espalharam pelo Quênia, Somália e Etiópia, o que aumentou os riscos de fome para a população local. 1 quilômetro quadrado de nuvem de gafanhotos possui aproximadamente 40 milhões de insetos, que podem devorar em apenas um dia alimentos para 350 mil pessoas. A estimativa é do engenheiro agrônomo argentino Héctor Medina, em entrevista à agência Reuters.